Olá pessoal, tudo bem? Então nós ingressamos agora na fase ordinatória ou de saneamento, que é a fase seguinte à fase postulatória, onde são feitos os pedidos pelo autor, pelo réu, no nosso processo civil, no âmbito de procedimento comum. Então nessa fase o objetivo é que se deixe o processo apto para gerar uma futura sentença de mérito. Então nessa fase o protagonista é o Estado juiz. Então, o magistrado verifica se não existem irregularidades, se o processo já está pronto para julgamento antecipado, ou se há necessidade de instrução processual com perícia ou outras provas orais, como depoimentos pessoais e ouvidas de testemunhas. Então, aqui no material, você observa que essa fase objetiva deixar o processo apto para o julgamento do mérito. E aqui é importante ressaltar que não se trata, na grande maioria das vezes, de um ato processual, mas sim de uma coletânea de atos processuais para que o processo fique saudável, ou seja, saneado. Saudável, saneado para estar apto a gerar uma futura sentença de mérito. A fase ordinatória ou de saneamento, ela se compõe das providências preliminares, do julgamento conforme estado do processo e da organização e saneamento do processo. Então, o primeiro olhar do magistrado é justamente findou o prazo para resposta, o prazo para contestação, que são conforme o 335 do CPC, 15 dias, na regra, após a audiência de conciliação, quando não houve acordo entre as partes. E aí se avalia. Primeiro ponto que o magistrado, a juíza avalia. Será que tem alguma irregularidade, algum vício passível de ser sanado? Se for o caso, ele já determina o reparo no prazo não maior que 30 dias. Mas o olhar principal dele é: foi apresentada contestação ou não foi apresentada contestação? Se não houve contestação, no prazo legal, nós sabemos que incorre a revelia. E aí o magistrado verifica. Se essa revelia não gera confissão, que são aquelas hipóteses do artigo 344 do CPC, ele abre vista ao autor para que especifique as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos. Isso se o autor já não tiver indicado as provas que ele pretende fazer uso. Já se foi apresentada a contestação e o magistrado identifica que há preliminares, que são aqueles defeitos processuais arrolados lá no artigo 337 do CPC, se o réu arguiu no mérito, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou se foi juntada prova documental na contestação, abre-se vista ao autor na peça que na praxis jurídica nós denominamos de impugnação à contestação ou réplica, para que nesses 15 dias o autor se manifeste sobre o teor dessa contestação. Feitas as providências preliminares, que, como nós vimos, é resolver as irregularidades sanáveis ou dar vista à parte do autor, então, através de seu advogado, para que ele se manifeste se houver necessidade. Se o juiz verifica que o processo está já apto para o julgamento, ele pode fazer o julgamento conforme o estado do processo. Então, essa segunda etapa, esse segundo olhar do juiz, ele é feito após as providências preliminares, mas nem sempre há necessidade de acontecerem as providências preliminares. Então, se numa contestação apresentada no prazo, o réu simplesmente nega o direito do autor e não apresenta nenhum daqueles 3 elementos que nós vimos, que dá possibilidade de réplica ou impugnação à contestação, o magistrado já pode fazer o julgamento conforme o estado do processo, por exemplo, se não existem provas orais a serem produzidas. Então, o julgamento conforme o estado do processo acontece quando o magistrado verifica qualquer das hipóteses do 485 do CPC, que são as hipóteses de julgamento do processo sem resolução do mérito, portanto, por defeito processual, enquanto que também é possível nas hipóteses do inciso 2 e 3 do artigo 487, aí com resolução do mérito. Também se visualiza nos casos em que não existirem outras provas a serem produzidas, e aí o julgamento pode ser de todo o processo
envolvendo todos os pedidos abarcados no processo ou de parte dele. Lembrando que, se não for julgado antecipadamente todo o processo, essa sentença tem força de decisão interlocutória. Então, caso necessária a impugnação dela, será impugnada via agravo de instrumento. Então, ali no inciso 2 e no inciso 3 do 487, que a gente comentava antes, seria o caso de um acordo formalizado mesmo fora da audiência de mediação-conciliação pelas partes. Então, o juiz vai homologar por sentença, resolvendo o mérito. E lá na hipótese do 487 do inciso 2, a gente visualiza a seguinte situação: decidir de ofício ao requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Então, nessa hipótese, também o juiz já vai julgar o processo. Após a fase de providências preliminares, e se não foi o caso de julgamento antecipado do processo na sua totalidade, ingressa o magistrado no momento de fazer o saneamento e organização do processo. Então, nessa etapa, através de decisão interlocutória, o magistrado estabelece as questões de fato e de direito, provas e ônus da prova, que vão carrear o feito até o momento anterior à sentença. Então, o artigo 357 nos dá essas informações, iniciando, portanto, o olhar sobre as questões processuais pendentes. Então, se, por exemplo, houve a modificação de competência numa ação de guarda, representante legal do menor com a criança ou adolescente mudou o domicílio para outra cidade. Então, essa modificação de competência, ela teria que ser resolvida. Outra, se não for o caso, de questões processuais pendentes ou a partir do momento em que estiverem resolvidas, nós teremos ainda as questões de fato sobre as quais são realizadas as provas, ou seja, quais são os fatos controversos entre o polo ativo do processo, ou seja, o autor, polo passivo do processo, ou seja, o réu. E sobre esses fatos, que prova cada parte vai utilizar para demonstrar a verdade que alega. O juiz aqui também pode estabelecer, pode indicar provas, ok? Ainda, uma vez que são admitidos os meios de prova, apresentados e indicados pelas partes, também a viabilidade de o juiz determinar provas. O ônus da prova, nesse momento, na decisão interlocutória, é identificado, que pode seguir a regrinha ali do 373, onde cabe ao autor demonstrar, comprovar os fatos que alega, verdade dos fatos que alega, e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Nesse momento, se houve requerimento da parte quanto ao seu interesse pela inversão do ônus da prova, também é o momento em que o juiz define essa inversão. E, por fim, se identifica quais as questões de direito relevantes para o mérito. Então, se há necessidade de identificação de costume, se há necessidade de identificação de falsidade ou autenticidade de um documento, se há necessidade da declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica, para que se possa encaminhar o processo para a futura decisão de mérito, já delimitando quais as provas que serão necessárias. Aí, ainda nessa mesma decisão interlocutória, se houver necessidade de prova oral, o magistrado já designa, né, já determina a audiência de instrução e julgamento. E se houver necessidade de perícia no processo, ele já nomeia perito e fixa prazo para a apresentação do laudo. Já na mesma decisão interlocutória, se for admitida a prova testemunhal, já estabelece o prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o seu rol de testemunhas. Dessa decisão interlocutória, que nós chamamos de decisão de saneamento, não cabe recurso, mas em 5 dias as partes, autor, réu e mesmo o Ministério Público, quando participa, quando atua no feito, ele em 5 dias pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Passado esse prazo e havendo o silêncio das partes, a decisão
de saneamento tornou-se estável, portanto, ela não é mais passível de modificação. Nas causas em que existam questões de fato ou mesmo de direito muito complexas, é passível que o magistrado designe uma audiência de saneamento, onde ele convoca as partes para, junto com ele, estabelecerem ônus da prova, questões de fato, questões de direito, que ele estabeleceria sozinho na decisão interlocutória, então faz em conjunto aqui entre as partes. Também é viável, ainda conforme o 357, que o autor, o réu, em conjunto, através do negócio jurídico processual, delimitem as questões inerentes a provas e fatos. E, se designada essa audiência de saneamento, no caso, se houver necessidade das partes de prova testemunhal, deverão levar o rol já na audiência.